Oi, gente, tudo belezinha com vocês? Hoje eu tinha programado falar de um assunto, mas acontece que hoje eu não acordei muito legal comigo mesma e é sobre o que aconteceu comigo hoje pela manhã enquanto eu estava me preparando para gravar este vídeo para vocês. Deu ruim. Sabe aqueles dias que você acorda com a pá virada? Às vezes você tá irritado, enfurecido com algo, dá tudo errado. E tem aqueles dias que você acorda mais sensível, com mais vontade de chorar e não sabe bem porquê, não quer sair da cama. Então, assim eu acordei hoje. Eu não encontrava motivos para vir aqui gravar este vídeo para vocês. Sabia deste compromisso e eu queria honrar este compromisso. Quinta-feira eu vou gravar o vídeo, eu preciso gravar para o canal. Mas encontra essa motivação aonde? Ela não saía de lugar nenhum. E o assunto que eu tinha programado, que eu tinha escrito, porque eu me planejo toda direitinho, qual assunto que eu vou trazer, boto os pontos que eu quero abordar. Aquilo não fluía. Eu tava lá tentando arrumar os meus cabelos, porque ontem só cheguei em casa, lavei o cabelo e não sequei, então ficou aquela coisa, né? E aí acordei desse jeito. Não tava afim de arrumar cabelo. Vamos prender. Vou passar um reboco na cara. E quem disse que eu conseguia? Eu só chorava. Assim, desse modelo eu tava, acredita? Não, para tudo nisso. Lavei a cara e resolvi que era um momento propício para mim fazer o meu exercício de respiração e a minha meditação que eu não havia feito hoje. Porque eu fiquei um pouco mais na cama, me atrasei e eu tinha algumas coisas para fazer. Agora é hora de dar uma pausa. Não importa se está com tempo ou não está com tempo nisso. Você precisa sim fazer o exercício, principalmente da respiração, né? Eu precisava encontrar o meu eixo aqui. Eu precisava encontrar esse equilíbrio e encontrar o que estava causando tudo isso. Tinha que ter algo, né? Sempre existe a gota que falta, né, para você transbordar. Que foi o que aconteceu comigo. Eu estava hoje transbordando em lágrimas. Me permito chorar, gente, eu me permito me acolher neste momento. Eu tenho essa paciência comigo, eu sei dos meus limites, porque eu me conheço muito bem e eu percebi que era um momento que eu precisava, sim, transbordar. E aí, quando eu fui fazer a respiração, né, pensei nisso, respira e não pira, eu fiz uma breve meditação, aquela coisa assim de você colocar o teu olhar todinho para dentro de si. Para mim é este o meu acolhimento. Eu preciso nessa hora fechar o meu olho e me concentrar em mim mesma, tirar aqueles pensamentos que estão vindo, porque querendo ou não algo está vindo na sua mente que está fazendo com que você perca esse equilíbrio, né? Como eu havia sonhado a noite toda com a minha mãe, e eu fiquei ali, sabe aquela coisa assim, quando eu despertei, eu queria fechar o olho, eu queria continuar sonhando, eu queria lembrar de algumas coisas, eu queria entender aquele sonho. Então eu acordei com essa, tipo, uma frustração, uma alegria por ter matado um pouco a saudade dela, mas uma frustração porque eu não lembrava muito bem do sonho e eu queria voltar àquele sonho. Sabe quando você não quer sair daquele sonho? Tudo é providencial, né? E quando eu fui fazer a minha meditação, me concentrar em mim mesma e olhar e buscar as respostas dentro de mim e buscar a minha força, o meu poder, que tá tudo aqui dentro e não fora, foi que me veio assim: vá lá, te arruma, vá do jeito que for, se tiver com a cara inchada, vá e fala sobre isso que você está sentindo. Porque de repente alguém do outro lado possa estar passando pelas mesmas coisas que você. Então eu tô aqui, gente, para falar hoje sobre tudo isso, sobre desculpas que a gente arruma o tempo todo para não encarar algo que a gente precisa encarar. Eu tô frustrada com algumas coisas que eu criei uma expectativa muito grande. Eu percebi
que eu estava, na verdade, muito preocupada. Eu estava com excesso de preocupação, com excesso de controle, tudo em excesso. Excesso de ansiedade já. Eu já estava alimentando uma ansiedade enorme. E a ansiedade, ela chega na nossa vida conforme os nossos pensamentos. E se você está pensando muito em algo lá na frente, em algo que vai acontecer, se você está ali preocupado, será que vai dar certo? Esse excesso de preocupação, esse excesso de pensar em algo que vai ainda acontecer, ou se não vai acontecer, ou de que maneira vai acontecer, tudo isso vai cada vez mais alimentando a sua ansiedade. É da natureza do ser humano ter um pouco de ansiedade, ter um pouco de preocupação, ter esses pensamentos lá no futuro. É normal. Mas tudo que é em excesso não é bom. A gente precisa encontrar, né, o nosso caminho do meio, que é o equilíbrio, porque também tudo que é menos também é excesso ruim, né? E tudo que é mais também é um excesso que não é bom. Então a gente precisa encontrar este caminho do meio. E era isso que eu estava precisando recuperar em mim mesma. E eu precisava ir para a raiz do problema. E a minha raiz do problema era esta. Eu não estava conseguindo lidar com as minhas frustrações. Naquilo que eu havia projetado, eu esperei algo e não aconteceu. Já chegou um momento que isso transbordou dentro de mim, que foi hoje. Preocupada ainda com algo que vai acontecer ali na frente. Vai dar certo? Não sei. Não depende de mim. Então, eu estava com excesso de controle e eu estava deixando que o caos do mundo, né, as coisas externas, eu estava permitindo que isso abalasse o meu interno. Eu falo muito disso, mas tem horas que a gente, né, é o ser humano, a gente é testado todos os dias e isso aconteceu comigo. Eu permiti que algo externo me abalasse. Eu precisava controlar isso dentro de mim, porque aquilo que a gente não tem controle, a gente tem que parar de focar, parar de alimentar, parar de dar energia, gastar a nossa energia naquilo que a gente tem controle, naquilo que a gente sabe fazer, naquilo que está dentro dos nossos limites. Aquele excesso de preocupação, aquele excesso de controle estava me desequilibrando e não estava fazendo com que eu rendesse nada. Você acaba não saindo do lugar. Chega uma hora que você não aguenta, que foi o meu caso hoje. Acordei daquele jeito, né? Frágil. E quando a gente acorda assim, então tu tem um caminho, né? Ou tu continua ali com pena de si mesmo, chorando o dia todo, não sai da cama, porque hoje não vou fazer nada, porque não sei o quê, e fica reclamando e brigando, né, com tudo. Ou você resolve fazer que nem eu fiz, que eu acredito que seja a melhor opção, gente, não adianta. Eu hoje dei um basta, eu venho há dias, né, assim, com uma angústia, com um peso nas minhas costas, querendo carregar o mundo nas costas, porque a gente quer controlar tudo, né? Mas não dá para controlar tudo. E às vezes a gente tem que entender isso. Entender que cada pessoa é de um jeito, cada circunstância é para ser assim. E a gente tem que ter paciência com a gente mesmo, paciência com as pessoas ao nosso redor, paciência com as circunstâncias aí fora do mundo que a gente está vivendo hoje, com tudo isso que está acontecendo na nossa vida, que ainda a gente está aprendendo a digerir, porque cada vez mais tem coisas novas acontecendo aí e que a gente não está gostando. As notícias não são boas, né? A nossa realidade não está como a gente gostaria que estivesse. Então, foge do nosso controle, não é verdade? E aí até que ponto a gente ficar focando nisso, ficar alimentando isso, gastar uma energia tremenda em cima disso não leva a nada. Então por isso que hoje eu resolvi
compartilhar com vocês mais uma vez, né, esta experiência que eu tive. E a gente é testado sim a todo momento. A gente precisa se conhecer muito bem, por isso que é importante o autoconhecimento, para que a gente saiba entender e compreender quando a gente precisa dar uma parada, respirar fundo para não pirar o cabeção, se permitir se acolher, né? Se permitir encontrar a sua melhor versão de novo, a sua força, o seu poder pessoal, que está tudo dentro e não está fora. Aquilo que está fora da gente, que foge do teu controle, esse caos que está o mundo, não deixamos que isso invada o nosso mundo interno, porque é isso que vai fazer com que você se desmotive, vai fazer com que você se torne aí uma pessoa reclamona, por exemplo, sem motivação para nada, porque a gente acaba culpando isso que está acontecendo no mundo e às vezes a gente cai nessas armadilhas. Eu espero que eu tenha ajudado você aí do outro lado. Caso você se encontre aí desse jeito que hoje eu acordei, né? Se permita sentir tudo isso, se permita transbordar, mas não culpe ninguém, não é culpa de ninguém. Isso tudo está acontecendo porque na verdade a gente permitiu que acontecesse, isso tudo tem um porquê, então tudo tem um aprendizado, a gente tira a lição de tudo que acontece na nossa vida. Então se permita, né, se acolher. Se você está assim hoje, vá lá, faça essa respiração. Eu já ensinei aqui no canal, tem um vídeo falando sobre isso. Eu fiz essa semana inclusive com a minha filha, agora eu vou lembrar. Terça-feira ela ia fazer a prova de direção para tirar a carteira de motorista aqui na Suíça e ela estava muito ansiosa, muito nervosa, o que é muito normal e consequentemente eu também estava sentindo, né, como mãe, o que ela estava sentindo e eu queria tranquilizar, passar uma tranquilidade para ela naquele momento. Então eu convidei ela, eu sei que ela não é muito de meditar, ela não tem paciência com ela mesma. E eu disse, vamos fazer juntas um exercício de respiração que vai te ajudar. E consequentemente me ajudou também. E a gente fez juntas ali o exercício de respiração e ela percebeu, ela mesma disse, nossa, me acalmou. E ela fez a prova e tá aí, saiu super bem, passou. Tem horas que não adianta, a gente precisa dessa pausa, a gente precisa dar uma respirada, a gente precisa se encontrar o nosso equilíbrio, né? Focar aqui nesse eixo central, digamos assim, e ir para dentro da gente mesmo e vasculhar aí o que tá pegando. Que bicho é esse que a gente tá aumentando mais ele, que a gente não tá conseguindo lidar? Qual é o problema? Existe solução para tudo. E aquilo que não há solução, que nem dizia minha mãe, remediado está, né? Então, é aquela coisa, né? O excesso de controle, da gente querer controlar tudo e tem coisas que a gente não consegue controlar. Até que ponto aí? Quais são os excessos que você está cometendo para com você mesmo? E busque o caminho do meio, o equilíbrio. Perceba, por isso que é importante o autoconhecimento. A gente se conhecer e perceber que tem certas horas que a gente está exagerando. E a gente acaba se afetando. Que é a gente que cria, né, tudo na nossa vida, não adianta. A gente que cria a nossa realidade, não é culpa do outro. A gente tem que assumir as nossas responsabilidades. E foi o que eu fiz hoje. Eu espero que você tenha gostado. Então, aproveite agora neste momento e não esqueça de curtir este vídeo e de compartilhar com mais alguém, caso este vídeo possa ajudar alguém aí que você conheça e que esteja passando por um momento parecido como o meu. E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo e aproveite para se inscrever no canal, acione o sininho para receber todos os conteúdos que eu trago a cada semana. Certo, gente? Era este o recado para hoje. Fique na paz, fique na luz, se ame, se aceite, se perdoe acima de tudo. Namastê!